Olá a todos, estou gravando esse vídeo aqui para a gente poder continuar corrigindo as provas do CEDERJ, tá bom? Agora a gente vai corrigir a prova 2017-2. Essa correção visa que vocês possam gabaritar essa prova, tá bom? Então o nosso objetivo principal aqui no canal é que vocês consigam gabaritar essa prova, tá? Então a gente vai junto aqui para a gente poder gabaritar essa prova, vamos nessa. Questão aqui está falando sobre a Síria, né? Geopolítica interna na Síria, marcada por uma guerra. Está falando de um mapa ali que a Síria sofreu ataque da Rússia, então nós temos que saber qual é o tipo de guerra que ocorre dentro da Síria. Primeira coisa que a gente tem que pensar dentro da Síria é que nós temos vários povos ali disputando o território. Grupos islâmicos xiitas, que são representados pelo presidente Bashar al-Assad, grupos sunitas, que é a maioria da população, nós temos os povos curdos ali dentro também, ou seja, tem vários tipos de disputas territoriais ali dentro. A guerra civil que se estabelece ali é disputa territorial desses grupos. Então a gente tem que pensar na alternativa correta aqui, alguma alternativa que esteja relacionada a isso. Vamos lá, alternativa A. Civil, que divide o país entre católicos e islâmicos. Não está falando sobre isso, não. A guerra civil lá na Síria de fragmenta o território. E isso acaba gerando um número grande de refugiados. As outras alternativas, regional e continental, também não tem muito a ver. Então a alternativa que sobrava seriam as duas civis aqui, tá? Sendo que a civil que fragmenta o território nacional. A alternativa B é a correta. Vamos nessa. Questão 26, está falando sobre o fenômeno de desprendimento e derretimento glacial. Tá? O que isso provoca? Tá? Basicamente o texto está falando sobre aquecimento global, derretimento das calotas polares, e o que isso provoca? Basicamente é muito fácil, a principal ação disso: obstrução dos canais e vias da cidade, elevação de nível das águas dos oceanos, elevação da salinidade, ou seja, sal nas águas dos mares, redução do abastecimento de água urbana. Lembrando que essas geleiras basicamente são formadas de água doce. Então, por exemplo, elevação da salinidade de água é impossível, né? Obstrução de canais e vias das cidades, também não tem a ver. A alternativa correta aqui, elevação de nível de águas dos oceanos. Muitos locais que estão no nível do mar tendem a sumir, né? Por causa dessa elevação do nível do mar. Beleza? Vou passando aqui para a próxima. Chapada da Diamantina, uma imagem da Chapada da Diamantina. E está perguntando qual é o tipo de clima predominante ali. Reparem que a gente tem uma vegetação arbustiva aqui, vegetação típica de cerrado. Qual o clima que forma o cerrado? Clima tropical. A gente já pode ir direto na alternativa e marcar tropical. Mas a gente tem outras alternativas aqui, a gente pode analisar também. Se fosse clima equatorial, a gente teria uma floresta equatorial aqui, tipo floresta amazônica, ou pelo menos uma mata dos cocais aqui, que é uma faixa de transição. Não tem nada disso, então não pode ser. Subtropical e temperado são climas mais frios e são da região sul do Brasil, né? Não tem nada a ver lá com Chapada da Diamantina. Então, podemos passar para a próxima. No eixo de circulação do Vale Fluvial dos Solimões e Amazonas, destaca-se a seguinte cidade. O Vale Fluvial, ou seja, hidrovia, né, do Solimões e do Amazonas. Qual a cidade que tem o principal destaque? É só a gente pensar qual a cidade mais desenvolvida ali daquela região ali norte, tá? Cidade mais desenvolvida é B, Manaus, tá bom? Vamos nessa, vamos continuando aqui para a gente prosseguir na nossa correção, tá? Essa aí é uma alternativa que você tinha que pensar qual a cidade que era mais importante nesse local, tá? Então a cidade mais importante é Manaus ali, principalmente por causa da chamada Zona Franca de Manaus, né? Que produz todos os eletrodomésticos que a gente consome aqui por um Brasil, né? Linha branca principalmente. O tipo de imóvel mencionado é denominado. Vamos ler aqui no texto. Na estrutura fundiária brasileira, destaca-se um tipo de imóvel rural com área superior a 600 vezes o módulo rural médio estipulado para a respectiva região e tipos de exploração nela ocorrentes. São enormes propriedades agroindustriais, com produção quase sempre voltada para exportação. Grandes fazendas voltadas para o mercado externo, que geralmente fazem monocultura, ou atualmente monocultura de soja, né, que é o principal produto. Qual é o tipo de imóvel que eles estão falando ali? É um latifúndio, com certeza, tá? E é um latifúndio de dimensão, porque está falando aqui sobre tamanho da propriedade. Então, dimensão, tamanho da propriedade, a alternativa correta é a letra C. Vou gravar vídeo no canal para a gente poder falar sobre questão agrícola no Brasil. Vamos nessa.
Com o auxílio do governo de Washington e do Acordo de Parceria Transpacífica, TPP, sigla em inglês, o Vietnã já se vê como o segundo polo industrial do mundo, pronto para abocanhar um lugar da privilegiada e também detestada China, seu principal fornecedor e cliente, mas também adversário no Mar da China. Esse tratado de livre comércio tinha um aspecto tanto político quanto econômico, mas a hostilidade de Donald Trump compromete sua aplicação. Esse tratado é entre os países do Pacífico, né, do Oceano Pacífico, para poder montar um bloco econômico ali para poder ficar mais fortalecido o comércio entre esses países. Só que está falando ali sobre a questão do Donald Trump em relação a esse processo ali que pode atrapalhar essa assinatura de tratado. No momento presente, a expectativa vietnamita de ascensão geoeconômica e geopolítica é reduzida devido ao seguinte fator. A gente tem que pensar no seguinte, o Donald Trump, logo que assumiu, ele não aceitou esse tratado, tá, e não assinou. Esse tratado existe sem a participação dos Estados Unidos. Então, a principal preocupação relacionada ao Vietnã, né, é o cancelamento da participação dos Estados Unidos, por isso essa preocupação econômica ali, a alternativa correta ali é a letra C. Tá? Uma questão de conhecimento geral, na verdade. Né? Na imagem, as unidades territoriais com menores áreas predominam no seguinte estado. Bom, aqui eu preciso saber a seguinte situação. Eu preciso olhar para o mapa, eu vou acertar a questão pelo mapa. O mapa tem o tamanho das unidades territoriais, né, a propriedade, né, tipo de propriedade. Então, quanto maior for o círculo, maiores são as propriedades. Repare que no litoral, as propriedades são pequenas. Por quê? A ocupação urbana aqui é maior, então as propriedades são menores também. Né? A ocupação territorial é muito mais cara nas áreas mais urbanizadas do que nas áreas rurais. Então, a gente tem que olhar aqui qual estado que está citado aqui que tem as menores propriedades. Ó. Pense no Pará. O Pará está aqui, ó, grandes propriedades. Amazonas do lado, grandes propriedades, ó, grandes círculos. E Mato Grosso também está aqui, ó, grandes propriedades. Sobra Pernambuco, que fica aqui no Nordeste, ó. Então, no Nordeste, nós temos as menores propriedades ali naquele estado de Pernambuco. Não significa que não exista concentração de terra também lá no Nordeste, tá? Mas nesse mapa aí, pela análise do mapa, a gente chega por eliminação a Pernambuco, tá? Alternativa correta, letra D. Última questão, o Brasil atual apresenta um comportamento demográfico caracterizado por... Vamos pensar lá, vamos ver o texto para ver se o texto vai ajudar. A população é o conjunto de pessoas que residem em determinado território, que pode ser uma cidade, um estado, um país ou mesmo um planeta como um todo. Ela pode ser classificada segundo sua religião, nacionalidade, local de moradia, atividade econômica e tem seu comportamento e condições de vida retratados através de indicadores demográficos, taxa de natalidade, de mortalidade, índice de fecundidade, expectativa de vida. Qual é a questão relacionada à população que está ocorrendo no Brasil no momento? Vamos analisar aqui para ver. Elevação da taxa de natalidade? Não, está ocorrendo um controle de natalidade. Nós estamos assim no início, nós estamos no nosso processo de transição demográfica. Elevação da taxa de mortalidade? No período de coronavírus a gente pode dizer que sim, mas essa questão não está falando sobre coronavírus, tá? Então, ampliação do índice de fecundidade, número médio de filhos por mulher? Não, está diminuindo esse valor tanto junto com a taxa de natalidade. Ampliação da expectativa média de vida, ou seja, o tempo que as pessoas vivem. Isso aumentou. Por isso que existe essa preocupação toda em refazer reforma da Previdência, porque as pessoas estão vivendo mais e o governo não quer gastar com elas. Tá? Então, bota eles para trabalhar mais tempo, assim eles não se aposentam e acabam morrendo antes de receber essa previdência social aí do governo. Tá bom? A alternativa correta aí é a letra D. Reparem que a gente consegue resolver muito rápido essas questões do CEDERJ, e esses assuntos aí são assuntos recorrentes. População, questão urbana, questão de conflitos mundiais, questão de clima e vegetação do Brasil, hidrografia, ou seja, são assuntos que volta e meia caem nas provas, são sempre os mesmos assuntos, e tem vídeo lá no canal para vocês poderem se deliciar e poderem estudar à vontade. O nosso objetivo aqui é que vocês gabaritem essa prova, tá bom? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Estamos juntos.